Hare Krishna. Hoje é um programa muito especial. Especial, por isso mesmo eu estou florida, estou colorida, porque nós vamos entrar num universo totalmente transcendental. Ele é todo florido, todo colorido, ele é o mundo espiritual. A Bhaktivedanta Book Trust, quando a A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada veio para o Ocidente, ele fundou a ISKCON, a Sociedade Internacional para a Consciência de Krishna, que foi o lugar que ele fez, a sociedade que ele fez para as pessoas que quisessem desenvolver vida espiritual. Além disso, ele fundou a BBT, que é a Bhaktivedanta Book Trust, onde os livros dele seriam traduzidos, imprimidos e distribuídos. E hoje eu estou aqui onde eu realmente me sinto em casa. Foi o primeiro lugar que eu servi quando eu entrei no movimento, em 1971. E ele dizia que a ISKCON seria o corpo dele, mas que a BBT era o coração dele. Então hoje nós vamos conversar com o presidente hoje da BBT, que é o John, que vai nos contar um pouquinho sobre essa história toda. E aqui nós temos a BBT Brasil. Na verdade, esses livros são publicados hoje em 92 idiomas. Mais de 92 idiomas. É um prazer muito grande ter você aqui. Seu serviço é um serviço realmente iluminado, né? Mexer com o coração de Prabhupada. E eu gostaria que você falasse um pouco sobre como é que isso funciona. Em primeiro lugar, eu queria agradecer, Esplendor, pelo convite, por você ter vindo aqui, né? Muito bom para a gente estar no seu programa. O prazer é todo meu. Um programa tão de sucesso. Muito obrigada. Né? Parabéns pelo seu trabalho. O programa é nosso, é de Prabhupada. Verdade. Então, a Bhaktivedanta Book Trust, ela tem diferentes divisões no mundo, ela é dividida por línguas, né? E nós ficamos com a divisão da língua portuguesa. Uhum. Nós hoje somos a segunda língua que tem todos os livros de Prabhupada publicados. O primeiro é o inglês, que é o original que Prabhupada deixou. Então, fora o inglês, português é a segunda língua que todos os livros estão publicados de Prabhupada. E isso tem uma decorrência constante. Vocês estão sempre fazendo esse trabalho, distribuindo pelo Brasil todo. Vocês fazem a parte também em espanhol ou não? Não, nós fazemos só a parte portuguesa. Nós, assim, o que nós fazemos no espanhol é o auxílio, porque nós temos uma propriedade muito grande, nós guardamos alguns livros que são distribuídos na Argentina, no Chile, no Uruguai, Paraguai, etc. Então nós guardamos aqui, mas vem da divisão espanhola para ser guardado aqui e depois distribuído para esses países. E nós fazemos todo o trabalho, né? Desde a tradução, revisão, editoração, capa e, por final, impressão. Arte. Aliás, tem maravilhosos desenhistas, né? Isso, na BBT Internacional. Na BBT Internacional. Isso. Um dos padrões deixados por Prabhupada é que nossos artistas, a gente costuma dizer que as pinturas deles são janelas para o mundo espiritual. Né? Uhum. Eles são muito inspirados. E as pinturas originais estão em alguns templos em Los Angeles, Índia, etc. E a gente utiliza esse acervo, né, que é o acervo da BBT Internacional, como base para o desenvolvimento de nossas capas. E me diz uma coisa, quantas BBTs, quantos no mundo existe hoje? Então, o total de BBTs, creio que na Europa tem uns 4 devido à quantidade linguística que existe lá. Em espanhol, em inglês, português e na Índia. Então, eu creio que temos umas 12 divisões de BBT e cada uma delas são responsáveis por diferentes línguas. E por diferentes áreas do mundo, ou seja, exatamente. Para distribuir e tudo. Publicar e distribuir. As mais, assim, que eu costumo dizer que os mais têm trabalho linguístico é a Europa, devido à quantidade de países com línguas diferentes, então eles têm um trabalho muito fantástico. A BBT da Itália, por exemplo, eles têm um trabalho artístico, é ele que faz aqueles livros Krishna Art, né, aqueles livros grandes de arte que nós temos alguma coisa para mostrar? Por exemplo, aqui no Krishna Book, esse desenho, mas esse já é mais antigo, da época de Prabhupada. Exatamente. Até, não é, né? Exatamente.
Nós temos sim, nós podemos até mostrar quando nós fomos fazer a tour. Sim, vamos Aí fazer nós uma mostramos tour, esses livros artísticos vamos para mostrar vocês. tudo, exatamente. E me diz uma coisa, você, com essa era da internet, porque, por exemplo, quando eu comecei no movimento, em 1981, a gente saía às ruas, né, para distribuir os livros, não era perigoso, e a gente ia nos escritórios, pelo menos essa era a minha forma de fazer a distribuição, e as pessoas compravam os livros, né? Claro. Hoje em dia, com a internet, tem a facilidade também de você ler o livro pela internet. Claro. Não tem? Tem sim, tem. E você acha que isso deixou um pouco mais fraca a distribuição do livro Físico? Não, já foi comprovado até em pesquisas das próprias CBL, dentro de outros órgãos literários, tanto brasileiros como internacional, que um livro distribuído em e-book, ele é vendido 2 vezes o físico. Uhum. Porque a maioria das pessoas ainda tem dificuldade na leitura em computador, principalmente pelas luzes que eles refletem, se cansam um pouco mais. Mas nós temos os livros disponíveis também, né? Por exemplo, nós temos no Vedabase, acho que 12 títulos em português. Vamos colocar todos os livros disponíveis para leitura gratuita e vamos começar o trabalho de também distribuição de e-book. Mas a venda do livro físico ainda no mundo inteiro é muito grande. A diferença para você ter uma ideia, já há 10 anos, os livros de internet eles representam em torno de 3% da leitura de todo o livro do mundo. Então ainda é muito pequeno. Né? Assim, o que mais a gente vê, que a BBT tenta trabalhar, é que nós somos assim, uma editora, mas compartilhamos conhecimento. Então, trabalhos como o seu, do YouTube, é uma forma de propagar o conhecimento literário através do audiovisual. Então, esse é um trabalho que eu vejo que sim, as pessoas estão optando mais. Aliás, acrescentou, você acrescentou, acha? exatamente. Eu não vejo como concorrência, porque são mídias diferentes, né? E, por exemplo, uma pessoa que vê no YouTube, tem referência do livro, eles acabam comprando o livro. E até pela internet, exatamente. Né? Porque muitas vezes as pessoas me perguntam aonde comprar, até mesmo o meu livro, que também está aqui, e é só dar um link, então ali a pessoa tem toda um menu para escolher o que ele quiser, não é? Então, a diferença mercadológica hoje é essa, né? Por exemplo, nós temos vários jovens que saem às ruas para vender livros, só que as pessoas estão indo menos à livraria e comprando mais na internet. Então, quando falamos em uma revolução digital, a gente fala da compra e não da publicação e não da leitura. Então, hoje, as lojas físicas, ou mesmo a venda corpo a corpo, diminuiu bastante e as pessoas estão buscando mesmo a facilidade de receber seus livros em casa. Inclusive, quando eu morei nos Estados Unidos, nós tínhamos sim o crachá do governo, podíamos entrar nos aeroportos, entrar nas linhas das aerolinhas. Eu até tinha em chinês, tailandês, japonês, o mantra escritinho, para depois mostrar o livro na língua deles, né? Mas depois das torres, eles fecharam. Então, porque era um lugar seguro. Eu me sentia muito bem. A gente ia de manhã, ficava até a tarde e tudo. Mas foi proibido. Então, a internet logo depois veio à tona, né? E graças a Deus continuamos a distribuir, mesmo que não seja fisicamente. E muitas histórias interessantes. Nós participamos da Bienal do Livro, a última Bienal de São Paulo, e foi interessante que apareceu um moço querendo um livro de Caetano, ele falava. E eu, pois não, é Chaitanya. E eu, conversando com ele, e ele falou que já tinha lido ele falou que o Gita que ele mais gostou foi o Gita de Vidayananda Maharaj, ele gostou muito do Bhagavad Gita de Vidayananda Maharaj, mas que ele gostava mais do Srimad Bhagavatam. Aí eu perguntei para ele, mas você já leu? Ele, mas já li sim, só não li o Caetanya. E ele está há uns 2, 3 anos, já comprou todos os livros disponíveis na internet e nunca foi num templo. Então, como a internet ela tem esse perfil também, né, de auxiliar pessoas em lugares que a gente nunca iria chegar. Né? Que podem até, né? Lógico, e que podem até praticar o Krishna em casa. Exatamente. Uma pessoa um pouco mais retraída, um pouco mais tímida, não para aquele jovem na rua, não para para um monge, não para isso, vê a oportunidade na internet de começar suas práticas espirituais. Né? Muito bom. Bom, eu queria fazer um tour com você, mostrar mais os livros detalhadamente.
o que você está publicando, o que nós temos para oferecer. Por exemplo, agora você me disse que tem esse livro do George Harrison, que foi publicado, que seria a história da vida dele. Fala um pouco. A biografia de George Harrison é a primeira biografia de Harrison no Brasil, né? Ele foi feito pelo nosso editor, que é o Romero, né? Que é o C. Krishnamurti. Ele é assim um grande conhecedor dos Beatles e a primeira biografia oficial de George Harrison no Brasil. E é interessante essa biografia que a esposa de Harrison, ela falou que essa é a biografia que ela mais gosta, porque trata Harrison como uma pessoa e não apenas como um Beatle. Olha, né? Como uma alma, né? Exatamente. Então fala até mesmo da mãe dele antes dele nascer, que a mãe dele escutava rádio com músicas indianas e toda a trajetória de George Harrison. Então é um livro bem interessante que só nós temos, né, os direitos no Brasil, e a primeira biografia de Harrison apenas. Você vai encontrar de Lennon, de McCartney, mas de Harrison essa é a primeira biografia em português. Olha aí, gente, os fãs de George Harrison, a vida dele como alma. Nós também temos o clássico, né, que é o Bhagavad Gita com L.L. Prabhupada, né? É o único Bhagavad Gita que ele tem o seu texto original sânscrito, né? A transliteração latina, a tradução de cada palavra, a tradução completa. Por isso que Prabhupada colocou como ele é. Né? Então nós temos a edição brochura dele, né? Que é um pouco menor, e temos a edição box luxo, que aí já vem com o box, exatamente, né? Que são 2 livros, etc. e tal. Então esse livro é um dos livros mais vendidos em livraria. Hoje o Bhagavad Gita, como ele é o Bhagavad Gita mais vendido em livraria. Já ultrapassou outros Bhagavad Gitas, né? Então assim a gente sempre está vendendo ele em livrarias como... Quais livrarias? Nós temos na livraria Leitura, nós temos na Martins Fontes, nós temos na Curitiba, nós temos na Cultura, né? Então temos em diferentes livrarias e é o Gita mais vendido nessas livrarias, né? E aí o que nós temos aqui? Aqui, ó, para as pessoas que gostam sobre livros da Índia, mas esse é da Índia Védica, Em Busca da Índia Védica. Então, fala um pouco sobre ele. Exatamente. Esse livro ele é de um dos monges do nosso movimento, Devananta Swami. Ele tem uma característica muito parecida com o Hridayananda Maharaj, né? Que é aquela característica de apresentar um conhecimento tão assim, complexo e tão maravilhoso de uma linguagem muito acessível. Então esse livro ele é muito bom, as críticas dele são críticas muito boas, críticas em sites literários, né? Então é um livro bem assim, que nós indicamos. Outro livro que eu acho que nós indicamos é A Caminho de Casa, que é a biografia de Radhanatha Swami. É uma biografia lindíssima de um jovem que sai da Europa e vai para a Índia sem dinheiro. E é interessante que nós mandamos para um crítico literário e uma cópia, e o crítico falou assim: olha, John, 2 coisas que eu não gosto, biografia e espiritualidade. Eu só vou ler esse livro por nossa amizade, né? 2 meses depois, ele escreve para mim quase que chorando, dizendo: John, não é possível. Isso é um roteiro de filme. Como uma pessoa é tão iluminada assim, mudou completamente a visão dele sobre biografia e sobre espiritualidade depois que ele leu a biografia em A Caminho de Casa. É muito importante, eu acho que é muito importante ler assim o depoimento, né? Isso. Porque eu acho que um depoimento de vida é mais importante do que qualquer teoria. Exatamente. É muito importante. O bom dessa teoria é isso, né? Como você, por exemplo, que há tanto tempo está no movimento, né? Que nós temos pessoas vivas que praticam e mostram que a prática surtiu um efeito verdadeiro. Sim, né? Então, isso é muito importante. Olha, a gente tem aqui também livros infantis, que são os livros da Shri Damodara, que já esteve com a gente no programa também. Isso, esse é o livro dela, esse é o livro de uma fonoaudióloga, que é muito interessante, que é a história de uma pessoa surda que faz perguntas à mãe, e a mãe não sabe responder, e diz, Deus que sabe, e aí a criança fica sem saber, aí fala, vou falar diretamente com Deus. Daí ela se questiona, será que Deus sabe a língua dos sinais? Como eu vou falar com Deus? É muito bonita a história, é de arrepiar. E a de Shri Damodara é Matsya, o peixinho que falava e fazia outras coisas, que é a história de um avatar, né? Um peixinho as ilustrações são lindas, um texto maravilhoso. E no final vem um paper toy para montar.
Ah, que legal, para as crianças. Né? Isso. Aliás, ela tem uma linha, né, com vários já publicados para criança. Exatamente. Isso é muito importante, porque às vezes você vai comprar uma coisa que, de repente, uma coisa que já dá uma educação espiritual para a criança, né? Faz muita diferença. E livro, ele... Assim, eu sou suspeito para falar, né? Mas livro, para mim, é uma das coisas mais importantes. Porque o livro, ele beneficia muitas pessoas. Você compra um livro e deixa esse livro num estante, alguém vai ler 1, 2, 3, 5 anos depois, aquele livro vai mudar, pode mudar a vida de alguém. E eu costumo brincar, se aconteceu que fala Mad Max, por exemplo, não tivemos energia elétrica, petróleo, não tivemos mais nada, quem vai contar a história do mundo são os livros. Então os livros são muito importantes, é uma mídia muito importante. Porque normalmente o livro ele te leva a viajar, né? Você viaja. Agora, esses livros, você viaja para um outro universo. E é um universo que qualquer um pode alcançar. Então, é muito, muito importante para nós devotos e nós que temos esse conhecimento, trabalharmos para divulgar isso, porque é de muita importância para a humanidade. É verdade. Né? O nosso guru, Prabhupada, o mestre do movimento para a consciência de Krishna, ele fez muita austeridade para chegar aqui, atravessar o oceano e nos trazer esse conhecimento. Então, o mínimo que nós podemos fazer é divulgar isso para o bem da humanidade. Pois é. E eu até tive esses dias um pensamento que você deve ter falado com pessoas que fazem kirtan, não sei se você falou sobre adoração de idade, não vi todos os seus vídeos, infelizmente, mas vou ver todos, que eu acho fantástico. Os entrevistados são muito bons. Não, você também é uma entrevistadora ótima. Imagina. Então, assim, nós temos vários processos que são importantes para o nosso crescimento espiritual, né? Como cantar de mantra, adorar a deidade, cerimônias ritualísticas, mas Prabhupada, no final da vida dele, ele podia ter escolhido cantar o Mahamantra até o último suspiro, ele poderia ter escolhido estar na frente da deidade até o último suspiro, mas ele se dedicou a traduzir os livros até o último momento. Então, a importância que ele dava à literatura. Nós somos um movimento literário. Somos, né? totalmente. Nós nascemos da literatura desde de Chaitanya, há mais de 500 anos, desde Vyasadeva, somos a primeira língua escrita da história, né? Ou seja, a primeira língua do sânscrito. O sânscrito é a primeira língua, o primeiro compilado, primeiras escrituras compiladas foram... Primeira fonética que foi para caracteres foi o sânscrito. Com o desejo sincero de deixar o conhecimento para gerações futuras. Então, o nascimento do livro nasce na nossa tradição. Nossa tradição nasce com o livro, com uma expressão máxima de compartilhamento de amor entre um sábio e os seus seguidores, né? Então o livro, ele é uma expressão de amor, né? Porque o livro é o conhecimento da pessoa deixado em forma física que perpetua. Por exemplo, a Prabhupada não está presente conosco hoje, mas ele está presente através dos seus livros. Com certeza. Então por isso que os livros são tão importantes. Muito importantes. Então vamos fazer um tour, vamos mostrar o que você tem aqui na BBT, onde tudo isso eu quero ver. Tá bom, vamos. Né? Então vamos lá. Então vamos entrar para conhecer um pouco. Então, seja bem-vinda. Muito obrigada. Então aqui nós temos nossa área administrativa. Bom dia. Bom dia, Hare Krishna. Essa aqui é a nossa sala de reunião, onde a gente faz os nossos trabalhos de discutir capa, etc., né? Quando nossos artistas eles vêm para cá, que a maioria trabalha em home office, né? Então aqui é a área onde nós fazemos essa parte. Muito bom. Então, aqui nós temos um estoque, não é? Isso. O estoque que daqui vai ser distribuído os livros e você tem em espanhol e português. Nós temos livros em espanhol, português, na verdade temos em coreano, temos em árabe, temos em vietnamita. Uau! Né? Guardamos alguns livros aqui. E daqui a gente distribui para diferentes países da América Latina, né? E principalmente em época turística, que vem muitos turistas, então a gente envia livros em outras línguas também. Me diz uma coisa, e ainda tem muitos devotos que fazem a distribuição física? Tem. A grande concentração é no sul, ali Balneário do Camboriú, Florianópolis,
Curitiba, etc., é onde está mais concentrado os distribuidores, monges distribuidores de livros. Porque às vezes me perguntam, né, os que apareciam em São Paulo, no Rio de Janeiro, já não aparecem tanto, porque é tal negócio, é uma outra era da internet também, mas a coisa continua sendo distribuída em grande escala. Em grande escala. Esse ano, mês de dezembro, foram mais de 80 mil livros distribuídos. Uau! E sempre tem a competição, quem distribui mais. É uma competição transcendental, né? Mas quem já participou disso sabe, dói o estômago. Será que eu vou vender mais? É verdade, é muito bacana, né? Então é isso aí. Gente, muito obrigada. Então sejam bem-vindos aos estoques. Olha, vamos dar uma olhada, então, vamos mostrar. E aqui o que vem a ser? Aqui é uma área que a gente reservou para uma biblioteca de pesquisa. Aqui nós temos livros do século passado, temos livros em bengali, em sânscrito original, temos livros diferentes, temos a primeira publicação do Bhagavad Gita de Prabhupada pela Macmillan, então temos muitos livros aqui, a nossa biblioteca de pesquisa. Exatamente. E esse é o primeiro livro, o primeiro Bhagavad Gita de Prabhupada que foi imprimido. Você quer falar um pouquinho sobre isso? Isso. Esse foi o primeiro Bhagavad Gita de Prabhupada publicado no Ocidente. Ele foi publicado em 1968, exatamente, pela editora Macmillan. Então, os direitos autorais ficaram na Macmillan e depois Prabhupada refez o Bhagavad Gita como ele é, esse que a gente difunde. Já com a BBT. Exatamente. Então, mas esse aqui foi o primeiro feito por Prabhupada em 1968. Primeiro no Ocidente. Relíquia.